Quando eu era pequena, eu não tinha muito acesso a autores negros nem indígenas, então eu ingressei numa pesquisa nos últimos 6 anos e aí eu comecei a criar a possibilidade de uma feira que abordasse esse tema. Surgiu dessas perguntas da Mônica Pequena, né? São 5 autores, né, no livro, com temáticas diversas, não só ligadas ao que é o quilombo poético, mas todos responderam a pergunta do que é quilombo poético para eles. E a gente tem um autor convidado, que é o Dauá Puri, que vai estar com a gente, também falando do trabalho dele. Ele é indígena, Puri, e sempre fala muito das suas vivências, na sua escrevivência, né? O livro, ele, além de ser uma realização de sonhos, eu diria assim, ele também é revolucionário no sentido de mostrar os rostos, né? Ele vai dizer quem é esse escritor, quem é esse poeta, que temos poesias e temos não poetas também, mas ele também vai dizer que esse espaço existe, que nós temos que nos aquilombar e vai trazer de uma forma muito clara que nós somos daqui, né? Nós somos de Volta Redonda, nós somos de Barra Mansa, esse é o nosso lugar. E a gente quer expandir, que todos conheçam esse lugar. Então é um livro assim, dinâmico, um livro que vai trazer muito mais o nosso rosto enquanto autores do que pensar numa métrica de um livro que tem que entrar em um padrão que já exista. Não, o padrão dele foi feito através das vivências e dos autores que estão participando da produção também. Eu acho que essa iniciativa ela tem um poder de juntar, de unir, de conectar uma população que tem uma sede por encontrar os seus, por estar junto aos seus e encontrar um espaço seguro para a gente poder discutir as nossas produções culturais e a gente poder levar essas produções culturais para mais gente. Então, acho uma proposta muito interessante e que seja a primeira de muitas. Bom, eu acredito que a literatura é uma ferramenta-chave para informação e a luta antirracista ela passa justamente por conhecimento, né? Ouvir as histórias de pessoas pretas, as suas dificuldades, os seus trabalhos e os seus sucessos, isso levar para outras pessoas essa nova gama de possibilidades. Isso já é uma forma de resistência, uma forma de pertencimento e com certeza isso vai ajudar pessoas que ainda estão desacreditadas, pensando se é possível ou não, perceberem que sim, é possível. Os eventos literários são fundamentais para que a gente expanda o trabalho dos autores. Nesse caso aqui a gente tem diversas manifestações artísticas, então é muito importante para fortalecer esses espaços, né, para ampliar o trabalho das pessoas e para a gente se fortalecer também. A gente não precisa ficar esperando que aconteça. Hoje eu entendo muito isso, que a gente não precisa ficar esperando que alguém faça, esperando uma oportunidade, esperando um convite. Se tem a possibilidade de fazer, a gente precisa fazer. Não esperar os outros, não esperar que isso venha de fora. Que a gente precisa fazer para se conectar, para ampliar, né, para alçar espaços, criar os espaços, criar as nossas oportunidades, né? E também para que chegue até as pessoas. O trabalho tem que chegar até as pessoas. E a gente trabalha nesse sentido, né, de que a literatura, a arte, a cultura chegue às pessoas, aos consumidores. Isso não é só um clubinho, né? A gente não é um clube que se reúne só para trocar experiências. A gente troca experiências, mas a gente quer também que os interessados nesse tipo de trabalho recebam essas informações, recebam esse trabalho e consumam a cultura local.
importância desse projeto assim, é de juntar, né, de reunir artistas, autores, escritores e fazer desse quilombo um lugar de grande potência e também de resistência cultural. Então, assim, eu parabenizo a todos, parabenizo também a Mônica por essa iniciativa. Então, assim, eu acho que daqui para frente só tende a crescer cada vez mais. E também um conselho que eu dou também para quem quer começar a entrar no mundo literário, quem quer escrever poesia, seja de qual gênero for, escreva, né? Que tem uma frase que diz que escrever é começar. Então, assim, não tenha medo, não tenha vergonha, exponha, mostre para os seus amigos, para os seus familiares. Gente, o conselho que eu dou para as pessoas negras que estão aí escrevendo no Facebook, no Instagram, no bloco do celular põe para o mundo, gente. Põe para o mundo sem medo. Como foi falado aqui, tem leitor para cada literatura. E tudo é literatura. Se faz você refletir, se faz você pensar, enxergar o mundo numa totalidade, é literatura e cumpriu a função do texto. Então você que fica pensando aí, né, Conceição Evaristo, Bell Hooks, Angela Davis, todas elas começaram. E a gente começa de algum jeito. Pode ser no susto, pode ser por causa de um amigo, pode ser na internet, pode ser no churrasco de casa, por que não? Então, você comece no seu tempo, respeitando a pessoa que você é e o que você escreve. Então, vai, se encontra, ouve as pessoas, mas principalmente escuta o seu coração, porque a arte é muito sentimento, independente do que a gente vai falar, a arte é muito sentimento. E lembre-se, você é um artista, você é um escritor, só precisa vir para o lado de cá e participar com a gente. Bom, a importância dessa iniciativa é a gente cada vez mais abrir portas para escritores dentro da nossa região, né, na cidade de Barra Mansa, na cidade de Volta Redonda também, porque a gente nota que geralmente os principais escritores que estão lá no alto, que estão no topo, vamos assim dizer, entre aspas, né? São aqueles escritores que são mais famosos, com livros bastante famosos, que já têm algum tipo de reconhecimento, mas quando a gente trata isso de autores locais da nossa região, né, de Volta Redonda, Barra Mansa, a gente começa a notar que nós temos muitas pessoas aqui que escrevem textos maravilhosos com diversas temáticas. E hoje nós estamos aqui na nossa feira literária, que é o Quilombo Poético, que traz também bastante uma representatividade cada vez maior do povo preto da nossa região, onde eles trouxeram iniciativas, buscaram aqueles textos que mais representam eles e colocaram dentro de um livro. Eu acredito que essa iniciativa seja muito importante, pois na cidade, né, que eu nasci, que é Volta Redonda, e essa cidade aqui também que é vizinha, eu não encontro, né, tantos eventos como esse. Então, acredito que seja muito enriquecedor. Então, é muito importante que a gente registre isso e deixe, né, marcado, porque isso vai ficar para sempre. E aí, as próximas gerações, a gente também pode levar para a escola, para outros lugares, né, e mostrando e até incentivando também pessoas que acham que não consegue, que é muito difícil, a também querer entrar nesse tipo de espaço, né, nesses ambientes e contribuir e também prestigiar. Então, acho que isso é muito importante para a gente. Tudo que está acontecendo é muito importante porque abre uma porta mesmo, um caminho de diálogo sobre o que a gente passa diariamente, sobre a nossa questão, nossos corpos, né, ocupando lugares. Coloque nos stories, coloque no seu feed, fale com seus parentes e amigos, venha aos eventos, sabe? Participe, venha comungar com a gente desse propósito que é tornar a literatura negra expansiva, abraçar. Aí a gente volta para a primeira pergunta, né? Dos autores negros, o que eles devem fazer. Muitos autores negros ficam meio receosos de colocar sua literatura no mundo. Se eles se sentirem abraçados, eu acho que o processo fica mais fácil. E isso é possível com toda a comunidade.
aos olhos enclausurados. Sou fruto de um pomar glorioso. Minha natureza é meu bem sagrado. Eu queria perguntar para vocês, autores, artistas, para vocês, quando vocês notaram que era inevitável escrever? Quando vocês notaram que dizem que tem certas coisas que só saem escrevendo? Eu vou falar um pouquinho assim da minha trajetória, né, que os versos ferinos, eles... Que na verdade eu não gostava de poesia. Na minha cabeça eu achava uma arte menor. Olha só que loucura. Eu não gostava e eu comecei a escrever contos, então eu não dava muita bola para a poesia. Só depois de muito tempo que eu escrevi um texto falando sobre homofobia, mas não de uma forma direta, mas falando de um caso que aconteceu. Aí que eu pude perceber assim, o quão importante o fato de eu começar a escrever poesia e trabalhar um tema social seria de grande relevância para a minha vida e para a arte, né, em si. De pequenininha, assim, quando eu aprendi a escrever, eu gostava de escrever tudo. Assim, às vezes cópia, eu via letreiros e eu queria escrever que estava lá. Eu achava muito potente como que as letrinhas podiam se juntar e virar uma palavra, assim. E eu sempre gostei de dar cartas, assim, para amigos, para familiares, cartas de amor, cartas para meus professores. E então, eu sempre pratiquei muito essa questão de escrever como se fosse um presente mesmo, que a gente ganha. A escrita é um presente, assim. E, engraçado, o Albino falou ontem sobre a poesia, né? E eu pensei hoje, já a poesia sempre foi minha paixão. Eu sempre achei a poesia o texto mais importante do mundo. Porque eu achava, primeiro que, como eu comecei a escrever criança ainda, eu achava mais rápido de fazer a poesia. Achava que, quando eu lia a poesia, eu achava que as pessoas me entendiam mais fácil, porque eu era uma criança. E gostava de ilustrar, né, essas poesias, assim. E, recentemente, quando eu lancei o meu livro infantil, né, em 2000, esse ano eu lancei ele, mas eu estou produzindo ele desde 2020. Em 2020, eu fiz um curso de contos, porque eu não sabia escrever contos, assim. De fato, a estrutura direitinho, a gente estuda, é porque eu cursei letras também, mas nunca, assim, como que é o meu jeito, né? Quem é você no jogo do bicho? Um artista me falou uma vez, eu pensei, qual que é o meu jeito de escrever contos? E surgiu Rosinha, assim, de bom grado, em vários formatos, tanto que no livro é uma peça de teatro, praticamente. Gente, eu não escrevo, né? Eu não sou autor. Eu escrevo algumas músicas, na verdade, né? Mas essa minha relação com as palavras não é tão fácil. Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, acho que eu tenho mais facilidade em me expressar através dos sons e do corpo, né? Porque eu faço teatro, então acho que, de certa forma, esse escrever com o corpo também no teatro, para mim, foi muito importante. Assim, eu sempre fui uma criança e adolescente muito tímido, com muita dificuldade de interação social. Então, a descoberta do teatro e dessa possibilidade de se expressar através do corpo, para mim, foi essencial, assim mesmo, para me colocar no mundo, né? Para mim, desde criança, escrevi meu primeiro poema com 11 anos de idade, né? Já preocupado com essa coisa da guerra do Vietnã, né? E sempre gostei de música, desde pequeno cantei, né? Sempre, a minha família, a gente sempre teve a música muito presente. E aí comecei a escrever algumas coisas, algumas poesias, mas não conseguia escrever direito, porque é a coisa de você conseguir dominar o português, e aí ficar com coisas feias. Aí eu disse, eu vou parar de escrever, parei de escrever, e aí depois retomo
e já mais maduro, né? E aí eu, vou voltar, né? Conheci uma amiga, e aí a gente começou a pensar num livro, e eu disse, bom, ela, não, você tem que escrever. Eu digo, bom, então tá bom. E aí comecei a produzir histórias da cultura puri, várias histórias. E logo no início também foi muito difícil, porque eu acho que uma coisa que pesa muito é a gente escreve e aí depois mostra. Eu ficava muito feliz de pegar, escrever aquelas poesias e mostrar para os amigos, né? Eu sempre escrevi, sempre fui a criança que escrevia, adolescente escrevia. Mas eu acho que quando a escrita se tornou inevitável para mim, foi a partir da minha maternidade, né? O meu filho tem 11 anos e eu sempre escrevia e tal, mas eu acho que eu estava voltada mais para mim mesma. E a partir do momento que eu tinha uma outra vida ali, de quem eu era responsável, eu comecei a perceber inquietações externas, sabe? Eu vi outras mães e aí comecei a me identificar com as dificuldades de outras mães, das mulheres, de outras mulheres, e também das pessoas negras. Eu sempre fui essa pessoa, mas naquele momento eu comecei a me perceber, comecei a perceber o mundo de um jeito diferente. Então, eu falo que eu me olhei no espelho e me vi negra. Não era a primeira vez, mas nunca antes eu tinha me visto da forma que eu estava me vendo ali então. E aí a partir disso, eu começo a falar de outras coisas e começo a ver esse movimento de identificação das mulheres, começo a ver coisas sobre as mães, começo a olhar a mazela das mães pretas com seus filhos, vivendo a violência social, policial, e aí o abandono, né? A situação de mulheres que são abandonadas, crianças sem registro, sem pai, isso tudo começou a fervilhar. Então, foi nesse momento que a escrita ficou urgente para mim. Eu não conseguia mais ver uma criança que estava passando fome, porque agora eu também tinha uma criança. Eu sempre vi criança que estava passando fome, a gente sempre viu. Mas a maternidade me colocou na situação de ser uma pessoa vulnerável. E Carolina Maria de Jesus escrevia nos tempos que ela tinha, assim, você lê Quarto de Despejo Diário de uma Favelada, você vê que ela escrevia, ela estava dando comida pro filho, aí ela saía para catar papel, e aí ela via uma coisa, então ela anotava. A sensação que você tem é que você está lendo algo muito atual. Exatamente. Escrito por uma autora contemporânea, a sensação é de hoje. Ela tem uma atemporalidade incrível, e eu observo ela, eu penso, se Carolina Maria de Jesus conseguiu, eu também consigo. Porque ela estava inserida naquele contexto de fome, de miséria, na favela, precisava catar papel para sobreviver, e ela conseguiu escrever, e o livro dela vendeu mais de 100 mil cópias, apesar de ter sido sufocado pelo preconceito racial do século XX. Não tinha passagem para o lançamento do livro dela. Não tinha. Foi barrada, né? O pessoal não reconheceu ela como autora. Falaram, ontem você comentou uma coisa, falaram até que não foi ela que escreveu, que a editora estava usando uma mulher negra para dar cara e fazer venda. Descredibilizaram a escrita, a vivência dela. Então eu acredito que ela é uma pessoa que passou por isso, que ela foi sufocada pelo preconceito, pelo capitalismo, pela sociedade, por tudo que a gente pode imaginar, coisas que nós passamos até hoje, a temporalidade. Vejam que moda são essa que o Puri aprendeu cantar. Sobe serra, desce serra, viola de taquara, é de machaxia, de machulá, de tanguari, tanguatá, é que eu vi Puri por lá. Então, o apagamento que aconteceu no povo foi assim. Mas nós encontramos esses registros. Essas duas primeiras músicas que eu cantei, Roubodole, é a música da Vitória,
E essa música é a primeira música, né, que eu vou aprender a cantar. É uma revivência da letra, da língua ori. Jurandir me ensinou lá em Araponga, Minas Gerais, lá, né? E eu trouxe para cá para a gente estar cantando no movimento. A partir desse estudo com a língua, começamos a produzir poesias, e aí então vou trazer as histórias que eu comecei a compor. Então já é um trabalho que foi vir trazendo agora na atualidade e está no nosso EP. Saudação ao Sol, Rotuliope. Rotuliope, Rotuliope, homem de preto mabrito, ai, Rotuliope, Rotuliope, homem de preto mabrito, ai. Para que vocês saibam o que eu estou falando, vou fazer a tradução em português. Ó grande estrela sol, ó grande estrela sol, um calor seu esquenta o meu corpo. Beleza? Vocês sabem o que tem, né? Eu sou o Bianco, muito feliz de estar aqui com vocês essa tarde no Sarau, com vários escritores que já são amigos meus, pessoas que eu acompanho aí a trajetória. E, bom, a Mônica me chamou aí para tocar algumas músicas aqui no Sarau. Eu trouxe algumas composições minhas e também separei algumas composições de artistas negros que eu admiro, que me inspiram, e fiz uma pequena seleção. Nossa música brasileira é música preta, né? Então, foi até difícil escolher, mas enfim, escolhi algumas músicas que eu gosto também bastante de cantar. E é isso. Tomara que vocês gostem também. Vou começar com uma composição minha. Paralisei na hora H, não era nada não, era só minha condição de não saber o que fazer quando meu corpo tava lá diante do público. Paralisei meu irmão, enquanto a mão dizia não, o pé dizia sim, a boca ria só pra mim. Nariz correu, olho boiou, meu calcanhar me criticou, o bico se mandou. Paralisei na hora H. Paralisei na hora H, não era nada não, era só minha condição de não saber o que fazer quando meu corpo tava lá diante do público. Paralisei meu irmão, enquanto a mão dizia não, meu pé dizia sim, a boca ria só pra mim. Nariz correu, olho boiou, meu calcanhar me criticou, o umbigo se mandou. Paralisei na hora H, contactou me estrambólica. O meu estômago parou para pensar na vida, a coluna se esquivou, o cérebro polemizou, onda com espanos quem peso, o penteiro desentou, o meu joelho se entregou, o cabelo desmanhou, o tornozelo se enfesou, viu o garril, a unha chorou, a carne toda gargalhou, como o diabo gritou. Paralisei na hora H, contactou a retórica, energético, me estrambólica. O contactou a retórica, energético, me estrambólica. O meu estômago parou para pensar na vida, a
coluna se espirrou, o cérebro polemizou, lá foi espanos quem preso, pentelho desertou, o meu joelho se entregou, cabelo desmaiou, o tornozelo se pesou, verruga riu, unha chorou, a carne toda gargalhou, como já não gritou, paralisei. Na hora H contactou a retórica, energético, me estrambólica. Se vocês quiserem cantar o coro, pode cantar comigo. O contactou a retórica, energético, me estrambólica. Vai lá, mais uma vez, vai bem forte. O contactou, começando a entender a retórica, vindo devagar. Energético, faz melhor, me estrambólica. Cabeça começa a pensar, cabeça só sabe pensar, cabeça paralisei na hora H. Aí, gente, obrigado. Muito obrigado pelo coro também, né? Gente, vou falar com vocês sobre uma pessoa que eu falei de manhã, falei ontem. Eu acho que ela merece estar aqui com a gente. Eu descobri sobre essa pessoa esses dias. E eu não tenho vergonha de falar isso, até pra gente poder saber que é isso que o racismo estrutural no nosso país faz. Esconde histórias maravilhosas. Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914, em Sacramento, Minas Gerais. E ela foi para São Paulo muito nova. Foi morar numa das primeiras favelas de São Paulo, do Brasil, favela do Canindé. E lá no Canindé, ela criou seus 3 filhos sozinha, catando papel. E ela tinha 2 sonhos. Um era publicar um livro. E o 2 era ter uma casa de tijolo. Ela conseguiu mais ou menos as 2 coisas. Na década de 50 apareceu um jornalista lá na favela e conheceu os textos que Carolina Maria de Jesus escrevia. E publicou esse em forma de livro, chamado Quarto de Despejo Diário de uma Favelada, em 1960. Carolina vendeu mais de 100 mil cópias e ela conseguiu comprar uma casa de tijolo para ela. Carolina morreu na pobreza, porque muitos escritores naquele tempo disseram que ela era um acidente literário. Ela não merecia ocupar aquele espaço porque ela era uma mulher preta. Ela não podia ter escrito aqueles textos porque uma mulher preta não podia ocupar aquele espaço, ela não podia escrever. Para vocês verem como que a escrita ela era elitizada no nosso país e ainda é. E o que a gente está fazendo aqui hoje na Feira do Quilombo Poético e Literário é exatamente isso. Nós estamos nos aquilombando, podendo mostrar que a escrita pode e deve ser diferente. Carolina Maria de Jesus não teve essa oportunidade, mas nós estamos tendo e nós estamos lembrando ela que eu acredito que ela mereça. O primeiro texto é Quilombo Poético, que é exatamente sobre isso. Quilombo Poético é sinônimo de força, de resistência, de história, de ressignificação e de amor. Quem falou que andamos só? Nessa rede coletiva de pensamentos, a história é escrita novamente. Quilombo Poético, lugar que me encontrei, lugar de oportunidade, de confiança, de uma literatura rica e cheia de ancestralidade. Local de muitas ideias e palavras poderosas que alcançarão e trarão esperança e consciência a muitas pessoas. Se uma palavra pudesse resumir o Quilombo Poético, seria orgulho. Me disseram que eu vim de lá. Todos os pretos são África. Me contaram como eu vim para cá. Narra a história da minha diáspora. Mas aqui fiquei sem sobrenome. Em nome do Pai, do Filho e do Senhor. De nada importava saber meu nome. Mais um preto qualquer da Silva e acabou. Falar da sua origem para os amigos é legal. Turco, alemão, japonês, português. A história do passado contada sem receio.
e se enxergar no mundo sabendo de onde veio. Mas me chamam descendente de escravo, uma gente vendida pelo brilho nos dentes. Árvore genealógica no gueto é mato. Não interessa dizer que África é continente. Fomos mais de 4 milhões de pretos traficados. Somos bantus, axantes, mandingas, malês. Pelos mais de 100 milhões de negros enganados, eu pergunto, quem sou eu? Quem é você? Queria fazer presente Gabriel aqui. Então, Gabriel Sampeira, que é escritor, trabalha com tecnologia, ação na cidade de Barra Mansa, e tenho certeza que ele está aqui presente conosco, nossos corações. Tá? Casa vigiada. O corpo de carne mais barata é a casa mais vigiada do Brasil. Favelas, prédios e até no fundo do mar. Olhos técnicos nos vigiam e fingem torcer por nós no jogo. Aguardam erros, acertos, tropeços podres. E diversas câmeras com roupagens diferentes e controles diferentes sobre os nossos movimentos. Na janela, visões como brinde diário. Proposta de aluguel negada. Crédito negado. Empréstimo negado. E mesmo sem contas no negativo, vigiam, fingem vingar, para na verdade cercar, delimitar cada passo, cada escolha. O corpo preto, nas catracas, nas estantes, nas avenidas, é o corpo mais vigiado do Brasil. Paraíso. Um paraíso. Repito no espelho para ecoar a nova verdade que vai estampar minha testa por novos dias. Para encerrar tudo isso e de mais vigiada, se tornar a casa mais abraçada, amada, beijada, que em mim já faço existir, dia a dia. Gabriel Sampeira. Aniversário de Ataíde. Foto amarelada. Homem preto de avental e faca na mão. Pessoas em volta do bolo. Pessoas em volta de Ataíde. Um bolo. Lençol de desenho animado enfeitando a mesa. E mãos prontas para bater palma. Foto amarelada e o bolo que geral fez vaquinha para dar certo. Que geral sentiu os olhos arregalados dela com a vela e seu nome no bolo. E um hiato. O som das palmas explodindo. O pipoco tímido da vela salpicando no meio do bolo. Uma oferenda para Ataíde, com chamas, açúcar e rendinhas em volta. Um canto de niná para o estômago, que é melhor que brigadeiro de colher. Comer o bolo a semana toda e ver Ataíde atravessando o portão da adolescência, escamando com as palmas sonoras de frente para ela. Ficar em casa. Hoje eu quero ficar em casa. Cama, roupa limpa, a cozinha limpa também. No breu, luzes desligadas, janelas acesas com a rua telão. Hoje eu acordei disposto. Quero dar dinheiro para os aplicativos de restaurante. Quero distribuir direitos autorais pela janela, assistindo tudo por curiosidade. Vou até pedir um vinho. Dar dinheiro para o mercado é bom também. Pronto, agora posso ficar em casa, com toda a paz que eu paguei, debitei, parcelei. E todos também dormirão contentes, pois ficam em casa como eu, enriquecendo pessoas que saem nas ruas, viajam pelos mares, vendendo zonas ocas de paz e entretenimento barato. Para eu não ter que tocar a pele de ninguém. Meus netos acharão mais caro e mais trabalhoso.
me perceber sentindo. Sigo desativando os donos dos bois que encontro no caminho e desativando todos os outros donos. As placas, os endereços. Dia desses, senti saudade de casa. Muito. Me segurei e segurei a língua. Humilhação por carinho é lixo. Rodinha de amigos, só cerveja é lixo. Sobrenome é lugar para alguns. É lixo. Casa é culto. E caixão, túmulo, é relicário. Quando sinto a falta de algo bom, sorrio. A barriga faz cócegas. O lamento corre as lágrimas. Engole e tumultua os olhos. Ficam vermelhos, inchaços, e me molho todo por me perceber sentindo. Preta, tanta poesia é dita por ela que resiste à hipocrisia do dia a dia, que revela que não será fácil. Pelos olhos se revelam as janelas que se fecham e portas que não se abrem. Aquela voz que ecoa na sociedade, pobre preto não tem vez. É o que o asfalto diz à favela toda vez. Mas a favela resiste, não desiste, persiste, nadando contra a maré de azar que é imposta socialmente. Dia a dia, lutar e nunca deixar para lá. O direito que não é dado, o direito que é negado, o direito que sempre lhe é tomado pelo fato de ser quem és. Preta, mulher guerreira que sonha, mulher que ama, mulher de fé. Preta, você é bela, linda é ser você, você linda é. Dizem que o mundo está errado do jeito que está, mas quando se faz algo para mudar, muita gente quer te calar. Pois a mudança é desconfortável para aqueles que já se acostumaram a silenciar. Preta, não vou mais te apagar. Estudar foi sempre a minha arma para mudar tudo. O estudo, ele mudou a minha vida, a vida da minha família. O estudo muda vidas, né? Através do estudo eu consigo alcançar outras pessoas maravilhosas. E meus pais sempre falaram, estuda, menina. E essa poesia eu homenageio a eles, os meus avós, todos os meus ancestrais. E digo que com o estudo a gente pode alcançar coisas extraordinárias, principalmente dentro de nós mesmos. Então, estuda. Quando não souber que caminho quer seguir, estuda para compreender. Quando te oprimirem por aí, estuda para se defender. Quando não houver mais esperanças, estuda. Estudo é a única maneira de restaurar a fé. Quando tentarem destruir os seus sonhos, estuda e façam com que se calem perante o seu saber. Grito por grito, não saímos do lugar. Luta sem base não é levada a sério. Senzala aprendeu a ler, favela aprendeu a ler, periferia aprendeu a ler. Estudou. Estudo é a nossa maior arma contra o sistema que quer nos exterminar. Estudo é o maior ato de coragem que temos em mãos. Estudar é solução. Estuda, menina. Estuda, menino. Estuda. O conhecimento ninguém pode lhe tirar. O conhecimento vai te libertar. Estuda! Oliveira Greco. A Zara te odeia. Preta, para de tara, saia da Zara. Preta, para de Zara,
saia da tara. Preta, Zara te para, saia sem saia. Preta, tara de Zara, não saia, o alarme para. Preta, não preteia, a Zara te odeia. Preta, não compre nada nem meia, a Zara te bloqueia. Preta, o alarme aciona, a liberdade te aprisiona. Preta, a Zara te odeia, o racismo é coisa feia. Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia perdeu, saudade até que assim é bom pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade, então se aí é mim, eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó, saudade assim faz doer e amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Laia, 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 laia. Se a gente lembra só por lembrar o amor que a gente um dia perdeu, saudade é que assim é bom pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com amor que um dia a gente rever, saudade, então se aí é ruim, eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó, saudade assim faz doer e amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o